neste domingo celebramos a festa do batismo do Senhor. Hoje nós encerramos o tempo do Natal. A partir de amanhã já vamos iniciar novamente o tempo comum com a cor verde. Veremos um pouco hoje o que é celebrar o batismo de Jesus e comprovaremos que isso, de modo bem específico, é renovar o nosso próprio batismo e reafirmar o nosso compromisso de batizado para com a missão que o Senhor nos confia. O Evangelho de hoje, retirado do livro de Lucas, capítulo 3, versículo 15 e seguintes, traz a fala de Deus para com o seu Filho amado Jesus. Diz o seguinte: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Aqui, essa fala de Deus, ela evidencia a relação que há entre o Pai e o Filho. Às vezes, quando a gente pensa a imagem de Deus, o que Deus representa, a gente pensa em um Deus rigoroso, punitivo, aquele que quer, nos punir ali por nossas faltas, nossos pecados, mas a gente vê essa face de Deus amorosa, a face que se agrada por ver o Filho sendo batizado. A pessoa, esse lado, de fato, a pessoa de Deus que nos ama. O batismo, ele nos insere na família de Deus, por isso que nós somos chamados, após o batismo, de cristãos. Deus ama de maneira muito grande, assim como ele falou aqui para Jesus: meu filho bem amado, em ti ponho o meu bem-querer, a cada um de nós que também somos batizados e fazemos parte da sua família. Mas você pode me perguntar: Deus não ama os outros? Aqueles que não são cristãos, os que não se batizam, que não fazem parte da nossa fé, Deus não os ama? Ama sim, mas amaria mais ainda se fizesse a mesma experiência que nós fazemos. Porque nós, em uma livre decisão, vamos até o sacerdote, falamos que a gente crê em Deus e renunciamos a Satanás. É um compromisso, de fato, um próprio contrato que nós fazemos com Deus, de estar com Ele, de ser filho amado. A primeira leitura de hoje, retirada do livro de Isaías, fala o seguinte: Eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça, te tomei pela mão, te formei, te constituí como centro de aliança do povo, luz às nações, para abrires os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Aqui, primeiramente, está se referindo à missão que Jesus teve depois que foi batizado. Nós sabemos que do nascimento de Jesus até a sua vida pública se passaram aí cerca de 30 anos. Ativamente, Jesus, na sua missão, viveu mais ou menos 3 anos. Então, inicia-se aí o batismo de Jesus, a sua vida pública de milagres, de tantas graças que ele realiza. É o que nós vemos aqui nessa leitura do profeta Isaías, que já trazia desde o Antigo Testamento essas promessas para o povo de Deus. A segunda leitura dos Atos dos Apóstolos diz o seguinte, no versículo 38: Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. É muito interessante nós pensarmos que no batismo desceu sobre Jesus uma pomba. Quando a gente vai renovar também as promessas do nosso batismo e receber os dons do Espírito na crisma, a gente estuda e também reza com essa imagem da pomba como a própria prefiguração do Espírito Santo. Então, Jesus, homem Deus, era inspirado pelo Espírito. Então, tudo que ele fez, como ele estava com o Espírito, ele tinha autoridade, ele fazia com poder. Ele fazia o bem e curava a todos. Da mesma forma, nós temos essa mesma capacidade de fazer o que Jesus fazia. O que nos falta?
mais importante que a fé. Porém, nós, uma vez iniciados no batismo, seja quando criança, seja quando adulto, só tendemos a ir crescendo em idade, estatura e graça, assim como Jesus cresceu. A nossa fé cresce e também as graças, as bênçãos na vida do próximo que acontecem por conta de nós, por causa da gente, também vão aumentando, uma vez que a gente se decide estar com Deus e fazendo esse caminho junto com Ele. Portanto, nós somos batizados, recebemos também o Espírito Santo no nosso batismo. Aqui no Evangelho de Lucas, João Batista diz: eu batizo vocês com água, mas aquele que virá, no qual João Batista batizou, foi Jesus, batizará vocês com o Espírito Santo. Temos ali o simbolismo, o rito da água, que derrama sobre a nossa cabeça, tem toda uma teologia aqui, mas para dizer que o batismo ele não é só um rito, não. Ele é um recebimento de dons, de graça e de uma missão. Deus que nos escolhe pela nossa livre decisão. Então você que é batizado, ou que ainda vai se batizar, tenha plena consciência disso. Ser batizado, o rito do batismo, é essa grandiosidade, o Espírito Santo que desce sobre nós, de maneira invisível, a gente não enxerga, sim, mas Ele age em nós. Para quê? Para que com o Espírito Santo a gente tenha autoridade para fazer o bem e curar. Em outras palavras, para sermos usados por Deus, sermos instrumentos de Deus. Então, que nessa breve reflexão de hoje, da liturgia que nos fala da festa do batismo do Senhor, na celebração da Santa Missa, a gente possa ter essa certeza. Deus olha para cada um de nós e diz: Tu és o meu filho bem amado, em ti eu ponho o meu bem-querer. É isso que Deus afirma para nós, que nos ama. Então vamos renovar o nosso batismo, saber do nosso compromisso, o que Deus pede de nós. Deixar que o seu Espírito Santo nos use para fazer o bem, para curar, para realizar toda a missão que Ele deposita a cada um de nós. Sejamos confiantes, sejamos solícitos à ação do Espírito Santo. Vamos receber a bênção final. Peço também que você continue nos ajudando a divulgar este conteúdo para mais e mais pessoas. Então, o fato de você compartilhar ou curtir vai fazer com que esse vídeo chegue a mais lares. Então, vamos pedir a bênção de Deus e que essa festa do batismo do Senhor nos inspire a ser cada vez mais católicos e cristãos, dispostos a fazer a vontade de Deus e a nos engajarmos na messe do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Luzia, desça sobre você, sobre a sua família, sobre cada um de nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.